Tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus, no controle do absoluto. Um pouco ausente, há mais de 2 semanas sem gravar. Eu estava muito ocupada com verdadeiramente muitos afazeres, e eu não tinha tempo de gravar, mas estava com muito desejo. O Espírito Santo sempre nos convida a falar sobre várias temáticas, mesmo que não tenhamos tempo para fazer a mensagem gravada. Via de regra, estou sempre na igreja e o Senhor vai direcionando os passos que viemos dar. A mensagem de hoje não é uma mensagem antiga, não, pois o Espírito Santo ele conversa comigo e me direciona, faça assim, faça assim. Não vou dizer que eu sou tão obediente e faço aquilo que ele me convida a fazer. Às vezes, propositalmente, eu não faço. E às vezes, porque não entendemos perfeitamente qual é a sua vontade, então nós aguardamos as confirmações de Deus. A mensagem de hoje, que eu vou refletir com vocês, foi conversada comigo nessa madrugada. De 2 horas da manhã, o Espírito Santo me convidou para falar com o Pai. E eu vou falar de uma temática que eu acho muito oportuna. A princípio eu pensei em dizer que seria apenas para as pessoas evangélicas. E Deus ele me convence que não, rapidinho. Eu vou falar sobre conselhos para uma vida conjugal. Conselhos para uma vida conjugal. Que tema é esse, mulher? É um tema gostoso, que nem todo mundo pode falar. Como assim? Com autonomia e com autoridade. Que pessoas não podem falar? Pessoas que não viveram uma vida conjugal, pessoas que não têm maturidade suficiente, não é? Jovens na igreja que não experimentaram de escolhas e consequências dessa escolha. E não tem nada que traga mais consequência do que um casamento. Porque para o contrário do que muita gente pensa, a questão do divórcio não é tão simples para nós cristãos, que temos a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Deus, ele não odeia divorciados, para equívoco de alguns também na igreja. Deus odeia o divórcio e por causa disso a gente casa para viver até que a morte nos separe. Mas às vezes Deus torna aquilo que ele odeia, que é o divórcio, algo necessário. Amém? Eu tinha pensado em outra passagem bíblica, mas meu amigo Espírito Santo me disse que não. E me levou aqui a 1 Samuel, capítulo 25. 3 versículos apenas. Eu estou lendo aqui na amplificada. A partir do versículo 23. Diz assim: Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale.
ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Amém, bonitos! Essa passagem bíblica é uma passagem célebre na Bíblia, que fala sobre uma mulher que ela é registrada na Bíblia como uma mulher formosa e de bom entendimento. Na versão corrigida, em outras, uma mulher sábia. Abigail. Que nome, hein? Abigail. Abigail. Esse trechinho que nós lemos mostra um instante que seria o fim daquela mulher e de toda a sua casa, porque ela era casada com um cara que a Bíblia descreve como um homem de malignas atitudes. Imagine uma mulher que é sábia ser casada com um homem de malignas atitudes. A gente se pergunta hoje, nesse atual século onde nós estamos, como é que alguém sábio casa-se com alguém de malignas atitudes? Aí vem N hipóteses que eu não vou discorrer, mas entre as mais citadas seria: o cara não era de malignas atitudes quando ela casou com ele. Mas não é esse o caso dela, não. Aqui, o contexto social onde ela estava aplicado garantiu a ela um casamento arranjado. Compreende? Nabal, ele era um cara de posses, de poder aquisitivo, de impressionar. A Bíblia relata que ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Imagine quantos pastores ele tinha para arrebanhar aquele grande rebanho. O cara, ele era muito rico, compreende? Então ela era formosa, uma mulher atraente, uma mulher bonita. E os pais dela, ou melhor, o pai, o genitor, fez um casamento lá para ela. Ele era descendente da tribo de Caleb. Ele tinha um nome, e o nome dele significa exatamente o que ele era: um insensato. Em outras versões o chamam de tolo, a corrigida, tolo. Nabal, ele era um fanfarrão. Nesse exato instante, Davi, ele tinha enviado homens que estavam com ele, ali no momento singular da sua vida, um momento que ele precisou de mantimento, porque ele fugia da presença do rei Saul. Estava um perrengue na vida de Davi. Davi estava acompanhado de 600 homens. 600. E ali ele precisava da devolução de um favor que ele tinha feito para aquele cara Nabal. Porque quando os pastores de Nabal estavam arrebanhando por terras, eram os homens de Davi que garantiam a segurança daqueles caras. Então chegou o momento da troca de favor. Óbvio, isso era uma questão de raciocínio lógico, ou melhor, nem necessitava disso. É algo tão óbvio. O cara cheio de posse de dinheiro, ele faria questão,
se ele fosse o mínimo justo, devolver o favor atribuído. Porque quantas das suas ovelhas foram poupadas? Compreendem? Só que quando chegam os servos de Davi diante de Nabal, pedindo a ele: olha, o meu senhor Davi nos enviou a ti para que nos mande o que tu tens às mãos, para nós saciarmos nossa fome. Estamos aqui refugiados e precisamos dessa ajuda. Então Nabal, bem prepotente e arrogante como é os tolos, os insensatos, eles têm um princípio chamado arrogância. O seu ego é muito grande e não os deixa ouvir. Então Nabal, de forma áspera, bem intolerante e arrogante, ele responde: quem é Davi? Para que eu lembre dele. Quem é o filho de Jessé? E aquela afronta, ela não é suportada. Davi, ao saber das respostas de Nabal, ele imediatamente, como sempre foi, um cara bom de espada, mandou que todos eles segurassem a sua espada e fossem junto com ele dizimar todo o povo de Nabal. Não ficaria um, ele prometeu. Até o menininho vai ser assassinado. Pois é, o negócio era quente, a bronca era séria. Olho por olho, dente por dente. E já vai lá, Davi destinado à matança. Mas quem era lá que estava entre os de Nabal? Essa mulher, linda, gostosa e sábia. Os servos deram logo a conhecer a ela. Observe que ela era uma mulher, mas olha como ela exercia influência sobre os seus liderados. Não era apenas as suas moças, aquelas que cuidavam do seu penteado, das suas roupas, como era de praxe uma grande senhora dele. Não! Eram os servos do cara que vinha até a ela e deixaram ela inteirada da parada quente que ia acontecer lá. E disseram a ela: olha, senhora, o Davi, junto com os seus, realmente nos ajudou. Nada nos acontecia, eles serviam de fortaleza para nós. Então, a mulher disse: eu vou morrer por causa do meu marido. E junto com ele, esse bando de inocentes que são seus servos, estão aqui conosco, na nossa casa. Enfim, ia ser uma desgraça. Mas ela chega lá, que foi justamente os 3 versículos lidos como leitura para esse pontapé dessa conversa, em que Davi olha e já vem lá aquela mulher junto com aquela sua comitiva. E antes que Davi viesse lançar a mão da sua espada, ela se prostra diante de Davi e ela se diz responsável por aquelas ações. Ela diz que venha sobre mim toda a culpa, toda a responsabilidade daquilo que foi feito a ti como afronta. Me perdoa, porque o cara que eu sou casada, ele é um Nabal, ele é um estúpido. Compreende? Compreende a ação? Uma ação perfeita, na hora exata, que aplacou a fúria do grande líder de Israel, Davi. O cara ia furioso e amansou. E agradeceu muitíssimo a ela. E a parada ali rolou. Depois de
quase 10 dias, aquele homem tocado por Deus, o Nabal, foi ferido por Deus. Quando aquela mulher chegou de ter dado grande livramento à sua família, ela encontrou Nabal lá, embriagado, todo cheio de cana, que o cara gostava de um vinho. Mas ela não disse nada a ele, não. Ela esperou ele ficar sóbrio, sabe, é uma sacada de mestre. No outro dia ela disse a ele, ó, Davi, aquele que tu rejeitaste de saciar a fome, ele vinha aqui aplacar a ira dele, matando todo mundo. A Bíblia dá a entender que o cara teve tipo um derrame. Diz que ele ficou como uma pedra, estatalado. E é certo que fosse. Mas, ao longo de quase 10 dias, ele veio morrer, falecer naturalmente. E aquela mulher, aquela bonita, foi tomada por esposa de Davi. Para nós, é algo a se pensar. Porque é esse o convite que eu faço para você. Casado, solteiro, divorciado, evangélico, não evangélico. A temática ela é para todos nós. Aqueles que estão provando das consequências da sua escolha e aqueles que entraram de gaiato no navio, que foi o caso de Abigail. Deram ela por esposa a um cara. Mas ela viu a parada duríssima. Compreende? A dimensão é muito complexa. E eu sou muito insignificante para contemplar o cunho da profundidade que exige essa mensagem. De antemão eu vou dizer, é uma pincelada para que venhamos refletir sobre escolhas e quais as consequências que podemos ter dessas escolhas no âmbito conjugal, que não é brincadeira para nós cristãos, não é? Ninguém casa e descasa porque quer. Ao menos não era para ser assim. É para alguns, infelizmente, é fato, mas não é para ser. Observe. Observe. E atentamente reflita. O jugo desigual. A Bíblia fala, não vos prendais a um jugo desigual. Paulo falando aos crentes na segunda carta, na igreja ao Coríntios. Ele fala sobre infiéis mesmo, aqueles que estão na impiedade. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não é? Uma pessoa que teme a Deus, que ora, que vive em sacrifício de sua vida e dedicação a alguém que não conhece nem a pessoa de Deus, não como Senhor e Salvador da sua vida. Compreende? Só que aqui eu vou ser profunda na palavra com a autorização do Espírito Santo. Não vos prendais a um jugo desigual em relação a escolhas de Deus em toda maneira de viver. Deus, ele é perfeito. Deus, ele não faz nada de forma esdrúxulas. Essas loucuras não vêm da parte de Deus. Deus, ele é preciso, ele é cirúrgico em suas escolhas. Ele sabe que alguém como Abigail, sábia, ela tinha que ter alguém como Davi ao seu lado. Um homem que liderava, seria rei. É certo que eu não vou entrar nas nuances dos caprichos de Davi, que lhe garantiam várias esposas e o cara era um pouco, para não dizer muito, galanteador e saiu tendo mais do que devia, não é? Mas o meu foco aqui é Deus
ele cuidou de trazer a mulher certa para o varão certo. Só que nem sempre é assim. Nem sempre Deus garante essa possibilidade. E muitos casamentos são consequências de suas escolhas, tanto para varão quanto para varoa. Alguém que tem uma chamada ministerial, ele tem que estar certamente com alguém que também tenha uma chamada ministerial para a vida dele. Isso não quer dizer que Deus vai unir pessoas que não se gostam, não se amam e não sentem por si amor, desejo e paixão. Compreende? Porque também alguém quer botar caroço no angu, misturar as coisas, confundir alho com bugalho e não tem nada que ver. Compreende? Porque algumas pessoas acham isso. Mas aquela é tão feinha, Jesus! Aquela é tão feinha com a chamada ministerial, eu não vou querer ela não. A escolhe a mais bonita, mais gostosa, mais bonitona, né? E se ferra. Como nós já vimos bastante, gente, porque eu sei que eu estou falando com pessoas com conhecimento de causa. Ou melhor, vou falar para muitas. Compreende? Deus, ele não quer. É um desnivelamento. Compreende? Eu vou citar exemplos muito claros. Uma mulher de Deus, ela precisa de um homem de Deus ao seu lado para orar quando ela também orar. Já pensou? Ela está orando pela madrugada, o cara, sei lá, pode dar um desvaneio nele. É uma necessidade absoluta de ter duas pessoas de nível espiritual idêntico. Porque aquele que não está no patamar de equilíbrio espiritual, como que está com mais comunhão, ele vai levar o outro para baixo. É assim sempre. Sempre e sempre. Ninguém pense que eu vou trazer alguém para mais perto de Deus. Não, hoje ela tá assim, mas amanhã vai ficar assado, porque comigo, né? E vice-versa. Ele é uma bênção, faz tudo que eu quero. Faz tudo que eu quero. Não sei nem descrever e me ama. Casamento é uma coisa muito complexa. Paixão é diferente do amor verdadeiro. Porque a paixão ela vai ser sucumbida ao passar do tempo. E aquilo que realmente é alicerce para um casamento é um amor de Deus, que vai perdurar, independente das circunstâncias adversas que venham unir aquele casal. Porque o cerne daquele casamento se chama Jesus Cristo. A ponte inquebrável, indestrutível que vai unir aqueles dois se chama Jesus. E não tem cão que destrua. Não tem fortalezas do mal que venha a destruir. Quando é só atração sexual, a tesão, não tem ponto que segure. Sabe por quê? Porque casamento não só é sexo. Não. E principalmente de cristão. Casamento é mais do que sexo. Para ilusão dos jovens, não é? Os jovens que prova, quero me casar. Não pense, porque não é mesmo. E quando temos tolice, estupidez na parada, ninguém muda a mente de ninguém. Ou melhor, ninguém muda ninguém. Nós já somos por si mesmo aquilo que fomos formados e que nos inclinamos. Ninguém muda a personalidade de ninguém.
Ou você é escolhido, ou você gosta de orar, mas ninguém concede, principalmente esse dom, o dom de interceder. Não, jamais. E perceba o quanto Satanás ele ciranda. Quando ele vê, ele sabe aonde ele vai atuar. Ele diz no jugo mais fraco, no peso ali, ó, daquele, porque vai afetar o outro. É óbvio se será cabeça e corpo, corpo e cabeça. Imagine, tudo que atinge um cônjuge atinge o outro. Sabe o que é que acontece com alguém? Ele vai colapsar. Ele vai colapsar. Ninguém aguenta sustentar o peso que era para ser dividido para dois. Deprime, fica doente, apático espiritualmente, sai da meta, sai do foco, adoração a Deus. Compreende? Deus, ele é absoluto. Ele é absoluto. É por isso que muita gente que não é evangélico nos chamam de preconceituosos e diz: por que os evangélicos não namoram com pessoas não evangélicas? As pessoas estão direita. Um católico não pode casar com um evangélico porque os evangélicos são tão preconceituosos. Eu já vi isso várias vezes, não é? Inclusive eu tive debates. eu era monitora e tinha uns professores bem parada dura. Por quê? Muito preconceito, se é. Aí eu chegava na grande com essa minha linguinha boa e afiada. E é, você vai para o pagode e ela vai para a igreja. Porque as moças evangélicas são deslumbrantes, não é? Lindas, atrai muito a atenção e os jovens ficam muito atraídos. Mas só que a parada é mais quente. Compreende, não é? Então, alguém me respondeu em certa ocasião. Um doutor, numa área bem conceituada. Ele dizia assim: mas eu não gosto de pagode. Aí eu disse a ele: mas você vai para a ópera então, e dá no mesmo. Você vai para a ópera e ela vai para a igreja. Pode? Compreende? Não existe isso. Da mesma maneira a igreja. Eu vou para o ciclo de oração e alguém quer ir passear no shopping à tarde. É um lance muito complicado, mas que no dia a dia a gente vai vendo o quanto alguém que tem a chamada vai ficando ofuscado. E Deus não nos chamou para ficar ofuscado. Somos candeias colocadas no alqueire para iluminar. Deus, ele não nos chama para ficar ofuscado, sufocado e asfixiado. E relacionamentos de julgo desigual, ele traz isso para a nossa vida. Então é necessário ver hoje, veja hoje. Porque a parada, quando está lá no meio do caldeirão, fica mais difícil e complicado. Porque ninguém pode se divorciar porque ele quer se divorciar. Ainda que existam vários casos assim. Não é? O amor acabou! O amor acabou! Acabou, casou com tanto amor, com tanta paixão, com tanta certeza. Somos jovens e desmanejo de jovens é loucura, é loucura, é loucura. Ainda que alguns sejam sensatos, pregadores e vivam atuantemente na obra, também existem as grandes ilusões. Mas Deus, ele nos dá sinais. Nós muitas vezes não queremos ouvir e nem obedecer. Porque a Andréia, ela ouve a voz do Espírito Santo. Assim como você, que ouve ou talvez não venha discerni-la. Ou discernindo também não queira obedecê-la. Deus, ele dá livre-arbítrio ao homem. Você acha que Jesus, ele é forçador de barra? Não. Tudo que ele faz é perfeito. E tudo que ele faz na nossa vida, ele nos dá livre acesso para fazermos de acordo com aquilo que quisermos fazer. Isso se chama livre-arbítrio.
O meu celular já deu um sinalzinho. E eu tinha muito que falar, mas eu acredito que é uma pequena pincelada para que nós não esperemos o acaso nos trazer respostas. Porque para Abigail foi de uma forma, mas para nós pode ser de outra. Eu conheço pessoas, para finalizar, que casaram na igreja e foram vítimas até de agressão física, e muito severamente. Então não se prenda a um jugo desigual e faça escolhas, ou melhor, deixe o Senhor fazer por você, porque tudo vai ser perfeito, harmônico e não vai ferir seu coração. Amém? Um beijo! Muito obrigada!